Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando à nossa reta final. Hoje, a 16ª aula, intitulada Professor ou Professora como agente de letramento. Então, após todas as nossas discussões, né, a participação da professora Sara, falando sobre seu trabalho na EJA, da professora Maria Joaquina, falando sobre seu trabalho na alfabetização, eu, nessa aula, busquei trazer 2 artigos, são artigos simples, de fácil entendimento, né, já que nós estamos na reta final, vocês têm muita coisa ainda para revisar, para estudar. Nós vamos refletir sobre como, nesse processo de alfabetização, o professor pode agir, né, pode tomar uma postura de mediador dessas práticas de letramento na escola. E para isso eu trouxe Maragonin, que é o Coutinho, a importância da leitura no processo de alfabetização e letramento. Apesar do título, né, mais uma vez tocar na questão da leitura no processo de alfabetização e letramento, também nesse artigo eles vão discutir a respeito dessas práticas pedagógicas, né, de alfabetização e letramento, e da importância do professor nesse processo, porque não adianta produzir ou planejar práticas de letramento se o professor não toma uma atitude de professor como mediador desse processo, tá? Então, isso é de suma importância. Um outro texto que eu trago é o da Silvana Fachin, a Colasso, sobre as práticas pedagógicas de letramento, que ela também vai abordar as práticas a partir dessa perspectiva do professor como agente de letramento, tá? Então, é um material, apesar de serem 2 artigos, é um material simples, de fácil entendimento, que nós vamos focar, né, nessa perspectiva, certo? Bom, no primeiro texto, nosso texto base, né, além, como eu disse para vocês, do autor trabalhar a importância da leitura no contexto de alfabetização e letramento, ele também vai discutir, né, nos levar a refletir sobre o papel desse professor, tá? Então, inicialmente, esse aqui é o texto que eu havia até me confundido, como ele é de uma revista eletrônica, né, uma revista internacional, ele não tem as páginas, tá? Mas aí vocês vão acompanhando pela introdução e etc. Então, ele inicia falando sobre a importância, né, dos PCNs, e a Joaquina trouxe essa questão, né, por mais que hoje nós já estamos aí na discussão da BNCC, mas os PCNs foram de suma importância para essa reflexão de como se trabalhar, sobre como se refletir sobre os textos, de pensar na perspectiva do discurso, de texto enquanto discurso, né, e de leitura como toda prática de compreensão. Então, os PCNs vão suscitar isso, e ele vai trazer essa discussão inicial, destacando o papel central, né, da construção do letramento na ampliação do repertório cultural dos estudantes. Então, para aprofundar o estudo, o autor traz o seguinte, algumas questões norteadoras. De que forma a alfabetização pode estar articulada ao letramento para promover esse desenvolvimento do estudante? Também, como as práticas de leitura propostas pela escola podem ampliar o repertório cultural? Quais estratégias pedagógicas podem ser adotadas para alinhar os objetivos da alfabetização e do letramento às diretrizes? Ele cita especificamente os PCNs aqui, porém,
nós podemos refletir acerca, né, da própria BNCC e de todo o planejamento da escola, né, o material pedagógico que cada escola vai trazer, tá? As diretrizes, no caso, curriculares, que, que nós teremos que trabalhar pensando nessa alfabetização, nessa aquisição do sistema de leitura, mas aqui lembrando da discussão de Magda Soares, de que quando eu penso em alfabetização, eu já tenho que automaticamente pensar e promover nas práticas de letramento. Então, ele apresenta, né, essas questões que vão nortear a pesquisa dele, e, ao final da introdução, tem um pedaço que eu vou destacar, vocês leem o texto todo, né, e é que, como nós vamos focar no papel do professor como esse agente de letramento, eu vou trazer trechos dos artigos que vão nos direcionar a essa reflexão. Então, justifica-se o papel do professor no incentivo à leitura, não, o papel do professor, perdão, no incentivo à leitura, não pode ser subestimado. Professores que atuam como mediadores criam condições para que os alunos desenvolvam não apenas habilidades técnicas, que é a de codificar e decodificar, mas também a capacidade de interpretar e produzir textos com autonomia e criatividade. Isso aqui nos lembra o que na aula anterior, na aula da semana passada, a professora Joaquina falava, né? Ela trouxe o exemplo de uma professora que quando ela se comporta, né, como escriba, os alunos conseguem fazer inferências e ir construindo textos. Então, essa construção de textos nos alunos que ainda não estão alfabetizados, ela é possível sim, né? Nós temos um repertório, como nós já discutimos, os nossos estudantes possuem um repertório, e eles conseguem contar causos, contar contos, recriar histórias, né, reescrever, e aí o professor pode funcionar nesse momento, pode trabalhar como escriba, mas também a contação de história pode ser feita, e esse momento de recontar também pode ser inicialmente feito totalmente de forma oral, e aí depois o professor pode passar, né, para um quadro, para um painel, né, para uma cartolina, aquele trechinho que os alunos recontaram. Então, assim, é de suma importância essa prática, mas além disso, né, que nós estamos falando aqui do professor como agente de letramento, né, então ele tem que ter essa postura, como o Paulo Freire vai falar, essa mudança, né, uma mudança na concepção de educação, na concepção de ensino. Mas isso, para tudo isso, e o Latifi vai, deixa eu ver se eu estou falando o nome certo, Maragoni Latifi, ele vai nos apontar que para isso o que é necessário? Uma formação continuada e acesso a materiais didáticos de qualidade. Óbvio que nós precisamos de toda uma estrutura, e a formação continuada é de suma importância, não só a formação inicial do docente, mas a tematização da prática, as discussões e a formação continuada, tá? Em seguida, já na sessão leitura e alfabetização, ele vai falar sobre o processo, né, da leitura, como ela é importante, ela tem um lugar central nesse processo de alfabetização, e como eu disse para vocês, como aqui nós vamos focar na questão do professor como agente de letramento, eu vou pegar só partes que estão relacionadas a isso, né. Então, logo em seguida, né, ele vai dizer assim: o papel do professor nesse contexto não pode ser ignorado, nesse contexto em que a leitura é a chave para a alfabetização, digamos assim, é o ponto central da alfabetização. Seguindo a perspectiva de Freire, 2020, professor. Só um pauzinho aqui.
Então, o professor deve ser um mediador, facilitando experiências que conectem a leitura ao cotidiano dos alunos. Isso inclui a escolha de textos que reflitam as vivências dos estudantes e a promoção de debates que incentivem a reflexão crítica. Ainda, Souza 2021 destaca a importância de um currículo que valorize a leitura como um direito básico. A inclusão de projetos de leitura nas escolas, como clubes de livro ou feiras literárias, pode criar uma cultura da leitura que ultrapasse os muros escolares, né? Então, essa é uma prática que deve ser inserida na escola, a prática da leitura, seja por meio de projetos, seja, né, nas discussões mesmo das diretrizes, e como nós conversamos na aula passada, é ler realmente, né, não é só para dizer que leu. Então, você realmente tem que ter essa prática da leitura, organizar momentos em que haverá essa roda de leitura, né, o professor, inicialmente, no caso dos não alfabetizados, fazem a leitura, tem que ter cuidado também para não constranger aqueles que estão no processo inicial de alfabetização, né, tem esses momentos de intervenções com cuidado, caso seja necessário. Então, o resultado dessa prática tem impacto direto na formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Segundo Oliveira, a leitura não é apenas um instrumento de aprendizagem, mas um meio de transformação social, contribuindo para a redução das desigualdades e para a construção de uma sociedade mais justa. Na sessão intitulada Práticas Pedagógicas Efetivas, ele vai, né, trazer as discussões da importância dessas práticas pedagógicas, principalmente nesse contexto pós-pandêmico, tá? Esse, apesar de citar os PCNs, por que eu trouxe esse artigo? Porque ele é um artigo bem recente, né? Ele é um artigo de 2025, é desse ano. E mesmo assim, vejam a importância do PCN, de nós conhecemos os PCNs, né, que foram os parâmetros curriculares nacionais para pensar a educação básica, e que ainda, apesar de ter havido formações, discussões, ele ainda não foi implementado conforme deveria. Por quê? Porque faltou, na verdade, essa formação continuada realmente de um espaço de discussão e tematização da prática, porque é preciso compreender a teoria, refletir a prática aliada a essa teoria, aplicar, ver as possibilidades de aplicação e depois voltar à discussão, né? E isso não foi feito, né? Vocês sabem que as coisas acontecem de cima para baixo, principalmente em relação à escola. Então, não houve esse espaço de reflexão. E agora nós já temos a BNCC que segue no mesmo ritmo, né? Então, é preciso, sim, conhecer esses parâmetros, conhecer a base teórica desses parâmetros, e aqui nós já vamos, né, eu já vou apresentando para vocês algumas, que é em relação à concepção de texto, à concepção de leitura, e no outro artigo nós vamos falar também em uma perspectiva discursiva, né, o texto como discurso, como uma construção social e histórica que permeia a sociedade, tá? Então, nessa sessão sobre as práticas pedagógicas efetivas, o Latif vai trazer, né, que a pandemia do Covid impactou significativamente esse processo de alfabetização, exigindo adaptações nas práticas pedagógicas. Já no período pós-pandêmico, Silva 2023 investigou como ocorreu esse processo de alfabetização e letramento em turmas do primeiro ano do ensino fundamental, identificando que as práticas de leitura e escrita estavam voltadas principalmente para a alfabetização, enquanto as práticas de letramento foram menos trabalhadas, indicando a necessidade de um equilíbrio entre ambos. Então, aqui a gente volta para a discussão da Magda Soares, né, Paulo Freire, sobre que apesar de conceitos diferentes, alfabetização e letramento, eles devem ser concomitantes. Mas com a pandemia, né, e toda essa mudança, esse período pós-pandêmico, foi identificado por Silva, em uma pesquisa, Silva 2023,
que voltou-se, né, a práticas anteriores e que o foco era só alfabetização, e aí é preciso nós atrelarmos a alfabetização ao letramento. Então, Medeiros, 2022, analisou práticas pedagógicas que auxiliam o desenvolvimento no processo, o desenvolvimento da criança no processo de alfabetização e letramento, concluindo que atividades lúdicas como jogos e brincadeiras associadas à leitura e diferentes gêneros textuais favorecem a aprendizagem da escrita alfabética. Isso aí você já deve ter visto, né, toda essa discussão, e na próximo semestre também nós vamos ver sobre a importância, né, das atividades lúdicas para esse processo de alfabetização e letramento, né? Continuando no texto, a integração de métodos de alfabetização que considerem as contribuições de Ferreira e Teberoski, aliada à compreensão do desenvolvimento cognitivo infantil, tem se mostrado eficaz na promoção de práticas pedagógicas que atendam às necessidades dos alunos no processo de alfabetização e letramento. Em suma, as práticas pedagógicas efetivas no processo de alfabetização e letramento devem equilibrar o ensino das habilidades básicas de leitura e escrita com a inserção dos alunos nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, considerando os desafios contemporâneos e as especificidades de cada contexto educacional. Então, mais uma vez, Emília Ferreira e Ana Teberoski aqui, né, com as hipóteses que a criança, no momento, né, dessa aquisição do sistema de escrita, no momento da alfabetização, vai criando a partir do repertório que ela tem, e ela vai sistematizando aquilo, né, e aí vem a questão lá da consciência fonológica, né, e como que ela vai internamente tentando identificar, né, como adquirir, não adquirir, mas como se comunicar usando o nosso código. E aí a importância do professor compreender esse processo, né? Cada criança é um ser único, né? E ela vai passar de maneira diferente, como a Joaquina falou, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, uma hipótese de escrita para outra, né? Então, uma criança que tem contato com um vasto repertório de leitura, falando de leitura oral, que desde o ventre, né, a mãe lia historinhas para ela, que ela vai crescer num mundo em que ela vai ter contato com vários tipos de textos, que os pais são leitores. É óbvio que esse processo da escola, as hipóteses de escrita dela vão avançando mais rápido do que uma criança que fora da escola não convive com textos, com vários tipos de gêneros, né, que contextos orais todos nós convivemos de uma forma ou outra, mas que não tem tanto acesso à leitura e à escrita, com práticas de leitura e escrita em casa. Então, já vai havendo um processo, digamos assim, mais lento. Então, o professor tem que compreender, né, essas hipóteses para compreender como aquela criança está pensando no sistema de escrita, né? Se ela vai usar só 2 letras para uma palavra, se ela ainda não tem a consciência fonológica, então as letras que ela vai usar para essa palavra, né, por exemplo, a palavra cavalo, são letras que não têm a ver ainda com o nosso sistema de escrita, né? Para ela ainda não faz sentido, mas ela sabe que como cavalo ela imagina, né? Idealiza um animal grande, então ela pode usar várias letras. E aí, à medida que ela vai tendo contato com o nosso sistema de escrita, né, com as várias leituras, vai identificando, vai tendo contato com o material também, né, de leitura, ela vai desenvolvendo, óbvio, que por meio também de técnicas de alfabetização, ela vai desenvolvendo a sua consciência fonológica e automaticamente mudando as suas hipóteses, né, até chegar na hipótese alfabética, ok? Bom, na seção práticas de alfabetização e letramento, vamos para o segundo parágrafo. Conforme Costa e Souza, no caso da leitura de fruição, o professor deve
disponibilizar materiais variados, como livros literários, poesias, crônicas, histórias em quadrinhos, jornais e revistas. Gente, histórias em quadrinhos são textos, né? Eu falo isso porque muitas vezes a pessoa tem vergonha, o estudante tem vergonha de dizer que ele gosta de quadrinhos, ou o professor não quer levar histórias em quadrinhos para a sala de aula porque não são textos canônicos, né? Mas são textos, sim, e a partir das imagens eles até ajudam mais as crianças a construir textos a partir das imagens, a pensar na escrita, porque a imagem por si só fala, né? Ela vai se comunicando. Existem as expressões ali que vão ajudar. Então, pode ser sim utilizado as histórias em quadrinhos. E as poesias, né, as crônicas, os contos inicialmente, que é o que mais, né, como a Joaquina chamou a atenção dos contos de fada, né, que tem todo essa fantasia que vai ajudar a criança. Se for uma região também que há lendas, né, histórias orais que podem ser trazidas para a escola, ainda vão auxiliar ainda mais a criança nessa construção desse repertório e nesse sistema de escrita, na construção das suas hipóteses, porque são textos que elas já vão saber de cor, né? Por isso as musiquinhas, as parlendas. Então, o texto que ela já sabe de cor, ela já vai conseguir imaginar, né, estabelecer essa relação com o sistema de escrita e poder, aí, com o professor como mediador desse sistema, né, como agente de letramento, ele vai possibilitar que a criança avance nessas hipóteses e, quando menos se pensar, a criança já está alfabetizada. Ainda de acordo, voltando para o texto, de acordo com Barros de Oliveira, nos primeiros anos de alfabetização, o professor deve assumir o papel de mediador, realizando leituras em voz alta e gradativamente transferindo essa prática aos alunos, à medida que eles desenvolvem maior domínio da leitura. Durante as atividades, o professor deve explorar a função social dos textos, incentivando análises interpretativas e linguísticas, para que os alunos extraiam múltiplas possibilidades de significado. Essa interação, somada à seleção criteriosa de textos do universo infantil, como cantigas, parlendas, trava-línguas, fábulas e contos, é indispensável para o engajamento das crianças nesse processo. E aí, na seção, o papel do professor, né, ele já vai apontar, né, como o professor, como mediador, pode ser esse agente de letramento. E aqui, essa função é mais um texto referência para toda a discussão que a Joaquina trouxe, que nós vimos na aula passada, né, de como o professor vai despertar no aluno esse gosto, né, o gosto pela leitura. Mas como que ele vai despertar? Primeiro, ele tem que gostar de ler, né, como que eu vou incentivar a leitura se eu não sou um leitor, né? Então, primeiro, é uma mudança, por isso que o Paulo Freire diz que é uma mudança de concepção de educação, é uma mudança de postura. Ele coloca também que é fundamental na educação infantil, na alfabetização, mas eu acredito, né, e há outros autores, como a Kleiman, e outros que vão discutir isso, pensando no processo de aquisição da língua portuguesa, como língua mãe para nós, né, e para os indígenas como segunda língua, que é preciso, em todas as etapas do ensino, né, haver esse momento de leitura literária, de ler com eles, né, o Cosson, a Kleiman, o Cosson, né, a Colomer vai discutir também sobre isso, dessa importância. Então, como que eu sou um agente de letramento, se eu não tenho essa disponibilidade, essa mudança de postura, né, disponibilidade que eu digo da mudança de postura. Então, eu sei que nesse momento, né, da minha aula, como sou eu que vou preparar, eu tenho que pensar nessa leitura e nesses momentos de leitura. Óbvio que quando ele chegar lá no ensino médio ou na graduação, como vocês vão ter, haverão leituras que são obrigatórias, mas se eu não gosto de ler
por fruição, se eu não gosto desse processo de leitura, né, se houve algum trauma lá atrás, eu não vou conseguir ler o texto que é obrigatório. Agora, se eu vou entrar nesse mundo da leitura de forma lúdica, de forma prazerosa, quando chegar a época que eu vou ter que ler por obrigação, eu vou conseguir ler, e às vezes eu leio até mais rápido e volto para uma leitura de fruição, para uma leitura, né, por prazer. Por quê? Porque não houve, né, nada nesse processo inicial que me comprometesse, tá bom? Então, essa é a grande questão, né? Voltando aqui para o texto, no contexto atual, o professor enfrenta desafios adicionais na formação de leitores, e especialmente devido ao avanço da tecnologia e às transformações nas práticas de leitura e escrita. É necessário que o educador busque novas ferramentas e metodologia de ensino para despertar o prazer pela leitura de seus alunos. E aqui eu faço uma observação, o seguinte, quando eu trabalhava leitura, né, com o 6º ano, e aí os alunos era uma escola particular, e eles tinham que ler X livros, né, e eu sempre priorizava escolher um, né, porque era obrigatório ler X livros, mas eu escolhia um para ler com eles. E aí teve um estudante que disse assim para mim, porque eu disse, conversando com eles, eu disse que eu gostava do livro, né, sempre eu tenho um livro, mesmo que eu leia na tela, eu gosto do livro, do papel, né, de ver a capa, de sentir. Ele disse, mas professora, é tão bom o e-book, né, o e-book, até para viajar, né, você pode levar 10 livros e não há peso e tudo, e eu fiquei, isso é uma criança, gente, de 10 anos, discutindo com ele no sentido não de refletindo, viu, com ele, não é discussão de provocação, não. E aí eu falei, não, mas eu não gosto dessa forma de ler, me cansa a tela, eu preciso do livro, né? Mas aí, para aprender com eles, eu tive que partir, até tive que comprar um Kindle. Eu não gosto de ler na tela, mas eu tenho um Kindle, como ele disse, para um momento que eu não precisar levar o livro, que eu não puder, aliás, levar o livro, né, eu tenho o Kindle para fazer essa leitura. E aí, sempre que eu estou com o meu Kindle, eu lembro dele, né, dele falando, um dia a senhora ainda vai comprar um Kindle, um dia a senhora ainda vai ler na tela, a senhora ainda vai gostar, porque agora é a nossa, como que ele disse, meu Deus, a nossa, me ajuda aí, a nossa, assim, a fase, né, a modernidade exige isso, ele quis dizer isso, né, e que a geração, lembre, a geração dele exigia isso e que futuramente não existiria mais livros. E aí foi boa essa discussão, isso na sala, né, com os outros colegas. Aí na semana seguinte ele trouxe, professor, eu vi um artigo, li com meu pai, que vão acabar os livros físicos, não sei o quê, e aí então, assim, uma discussão como essa, que veio a partir da leitura até foi um romancezinho sobre a menina que não gostava de ler Mário de Andrade, alguma coisa assim, e aí nós começamos a discussão a respeito de gostar ou não de ler a partir do título do livro, né, ou é a menina que lia Mário de Andrade, é uma coisa assim, eu até tenho esse livrinho ainda. Então, assim, foi uma discussão que foi gerando outras discussões e que fez ele, juntamente com o pai, pesquisar a respeito, né, da nova geração, de e-books e dessa substituição. E aí eu fui também e comecei a pesquisar e já trazer outros textos para ele, assim, não para ele ler, mas para o debate na sala, de que ainda iria demorar, e que mesmo que houvesse o livro digital, era preciso o livro físico, né, porque a nossa cultura é uma cultura escrita, e nós precisamos desse concreto aqui, que é o livro. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu lembro desse avanço tecnológico, né, quando falo em avanço, eu só lembro dessa criança, do que essa criança me suscitou, e aí hoje, quando eu tenho que ler no e-book, eu lembro eu lembro dele, né. Então, assim, óbvio que na escola
pública, as situações são outras, né? Mas aí, se na escola há um laboratório, pode projetar o texto no data show, né? Pode ler na tela, mas também pode fazer a visita a uma biblioteca. Eu estou falando mesmo de criança, né? Ou o cantinho da leitura. Então, assim, tudo é possível. Lembrando que o nosso desafio, além de suscitar a leitura, é também mergulhar nesse mundo digital, tá? Eu estou comentando isso para vocês, porque para mim foi muito difícil mergulhar nesse mundo digital. Para vocês, provavelmente, é mais fácil. Mas eu sou apaixonada pelo livro físico. Todos os textos, os livros que eu tenho no meu Kindle, eu tenho eles também, o livro físico. Eu faço questão de comprar o livro físico. Até meu filho fala, mãe, o que é que eu vou fazer quando a senhora morrer com isso? Eu falo, não é para dar para ninguém, é para vender. Brincando, gente. Então, para concluir, o autor vai falar sobre essa interação que a leitura vai permitir, né, essa interação entre professor e aluno, a atenção que o professor deve ter essas práticas de letramento em sala de aula, né, como levar a leitura, como promover uma leitura, mas uma leitura, né, relacionada às práticas culturais, né, que tenham algum tipo de relação com as práticas culturais daquela comunidade, e óbvio que outras, né, além daquelas, eles têm que ter acesso a outras, né, como diferentes gêneros textuais, tá? Portanto, ele conclui, portanto, a leitura é uma ferramenta transformadora que deve ser valorizada e promovida em todos os níveis do sistema educacional. Garantir o acesso igualitário à leitura é um compromisso com a formação de cidadãos, capazes de exercer seus direitos e deveres de maneira crítica e consciente. Quando as escolas assumem a leitura como um pilar pedagógico, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ok? E o outro texto que é para vocês fazerem uma leitura, Práticas Pedagógicas de Letramento, uma visão ideológica, da Colasso, né? Ele vai trazer lá na introdução, também vai trazer o que seria essa concepção ideológica de letramento, a partir das discussões do Street, 1995, né, que ele considera um letramento autônomo, que são as habilidades individuais do sujeito, e o letramento ideológico, que vai estar relacionado a essas práticas sociais. Aqui vocês não precisam focar no que é letramento autônomo ou ideológico, tá? Mas é mais para pensar as práticas sociais de leitura e escrita na sociedade, e eu trouxe por conta desse aqui, ó, do item 5, o papel do professor como agente de letramento, a partir das discussões de Kleiman, 2005, né? A autora, né, Kleiman, defende que o professor precisa ter conhecimentos necessários para agir como um verdadeiro agente social, um agente de letramentos, gestor de saberes, descobrindo qual o valor da leitura e da escrita na vida do aluno. Mas antes dele descobrir na vida do aluno, do estudante, ele tem que descobrir qual é a função da leitura e da escrita na vida dele, enquanto professor, tá? Então, só assim ele poderá criar novas e relevantes funções para a inserção desses alunos e seu grupo social no mundo da escrita. Conhecendo bem os recursos do grupo, poderá mobilizar os alunos para aquilo que é relevante de ser aprendido para inserir-se na sociedade letrada, ampliando os horizontes da ação do grupo. O professor, como agente de letramento, é um promotor de recursos e de redes comunicativas para que os alunos participem das práticas do uso da escrita situadas nas diversas instituições. Kleiman, 2006. Ao considerar a prática social como um dos elementos estruturadores do trabalho escolar, o ensino da leitura e da produção textual pode ser ampliado com vistas a incluir leituras da paisagem urbana,
passeios por diversos mundos de letramento, para o aluno experimentar diferentes formas de agir, vivenciando as práticas sociais. Então, vejam que aqui ela já amplia a concepção de leitura. Não é a leitura só do que é escrito, mas ler uma paisagem, ler uma fotografia, ler um muro, né? Ler a própria cidade. Também são práticas de letramento, tá? Então, é preciso ter esses experimentos. E no caso das crianças pequenas, hoje nós não temos escolas, né, na minha escola havia um jardim, era escola pública, e havia um jardim, né? Hoje é tudo no cimento, mas se houver dentro mesmo da escola, no pátio da escola, uma árvore, um banquinho, uma florzinha que seja, vamos ler essa florzinha. Também é uma prática de letramento. Gente, eu falo da minha escola, no meu memorial da minha escola primária, eu sou apaixonada. Hoje ela não existe mais, existe a escola Hélio Frota Lima, em Abel Figueiredo, no Pará, mas agora é tudo no concreto, né? Mas era uma escola pública, uma escola estadual pública do Pará. Eu tinha parquinho, o pátio com pés de manga e árvore onde a gente brincava, queimada. Tinha um jardim na entrada da escola. Tinha a grama e depois já tinha um jardim que ficava entre a secretaria e o refeitório. Gente, eu estou falando da escola pública lá da década de 90. Hoje, infelizmente, derrubaram tudo, dizendo, né, que iriam reformar e é tudo só cimento. Eu já tenho uns 10 anos que eu fui lá, mas eu não tive coragem de entrar, só pelas fotos, isso doeu no meu coração. Lá que eu fui alfabetizada, né, lá que eu estudei até o ensino médio, né, tinha gangorra, tinha roda, tinha escorrega, não, parecia uma escola particular. Mas voltando aqui, destacam-se, assim, as práticas do domínio pedagógico, os usos da leitura e da escrita voltados para a formação profissionais, em que professores em formação, no curso de licenciatura, buscam alternativas de elaboração didática para realizar com seus alunos na relação ensino e aprendizagem. Essas práticas exigem segurança e autonomia por parte dos professores, o que pode ser adquirido em situações reais para a construção de letramentos específicos no contexto escolar situado. Aí, a partir daqui, ela vai falar sobre a importância dos cursos de formação de professores, formação inicial e formação continuada, tematizar a prática, né? Então, é importante os professores pensarem, refletirem, elaborarem situações, mas também tematizar essa prática. Tá? Bom, como considerações finais, né, a Colasso vai trazer o seguinte: como as práticas sociais que os sujeitos ficam expostos na escola ou fora delas são variadas, os gêneros textuais que circulam nessas práticas também são diferentes, quanto à estrutura, os objetivos, as expectativas e, consequentemente, a função que realizam. Trabalhar a leitura escrita, portanto, torna-se uma atividade que tem maior sentido quando enfocada nas práticas de letramento da sociedade. Isso tanto para nós, como professores, formadores, em formação continuada, ou no caso de vocês, na formação inicial, é importante pensar nessas práticas, né? Vocês têm que fazer resenha, imagino, né, ler um texto, ou ler um artigo, fazer resenha. Qual a função da resenha quando vocês forem escreverem? É só para cumprir um trabalho da graduação? Ou para eu compreender aquele texto? Além de compreender, refletir, criticar aquele texto e aquele autor. Tá? Então, essa é a função social da resenha. E aí, pensando assim, talvez vocês consigam criar o gosto pela escrita, obrigada, pela escrita de textos também acadêmicos, né? Porque nós
Precisamos produzir, mas para que possamos produzir, nós temos que compreender a função social, né? E aí vai fazer mais sentido, tá? Então, é de suma importância essa compreensão. Então, ela conclui dizendo: é fundamental, portanto, conceber que as práticas sociais situadas no domínio escolar exigem que os professores considerem-se como agentes de letramento, que aqui o professor vai mudar a postura dele, tá? Sabedores de que não há uma disciplina específica para desenvolver letramentos. Então, vocês, né, pedagogos, que vão trabalhar com português, com matemática, com, eu não sei como que é o nome da outra disciplina, mas ciências, né? Com várias áreas do conhecimento, então, não é só em língua portuguesa que vocês vão desenvolver as práticas de letramento, mas em todas elas. Vocês podem pensar em estratégias, né, em projetos, em sequências, né, didáticas, para que essa alfabetização, seja na área de linguagem, seja na área de exatas, né, na área de matemática, esteja atrelada ao letramento, às práticas sociais de leitura e escrita, às práticas sociais das noções de matemática, para que essa criança adquira essas habilidades, né, e tenha a possibilidade de compreender a função social de cada um desses elementos, né, e a importância disso para a sua vida em sociedade, para a sua função como cidadão. Torna-se evidente, portanto, que o investimento na formação de professores é cada vez mais necessário para melhorar a realidade educacional, né? E eu digo não só investimento na formação, mas o investimento na estrutura, né? Nos materiais básicos, né? E nos nossos salários também. Os professores precisam ter tempo de se informar, pesquisar e planejar sua prática pedagógica, a fim de refletir sobre a complexidade e as incertezas acerca da profissão. Então, eu trouxe a Colasso, tá? Para que vocês pudessem ajudar vocês a refletir, né, sobre esse professor como agente letrador, ou como agente de letramento, mas a partir dessa perspectiva da formação pessoal, e é óbvio, né, que não só nós investirmos em nós mesmos, é preciso que o poder público também invistam, né, em seus agentes de letramento, para que tenhamos uma sociedade capaz de compreender o uso social da escrita, ok? Grande abraço para vocês. Acho que eu me alonguei, mas fica aqui essa reflexão, né, da importância. Agora, deixa eu achar aqui para desligar. Da importância da nossa formação, certo? E do nosso gosto pela leitura. Grande abraço.